Mateus 1:24, a palavra de Deus diz: José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Sabe, este versículo bíblico está dentro do contexto da concepção de Jesus Cristo gerado pelo Espírito Santo de Deus em Maria, futura esposa de José. E você provavelmente conhece a história. Maria era virgem e ficara grávida do Espírito Santo de Deus. José, então, para não difamar Maria, resolve desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Mas enquanto ele está pensando sobre o assunto, ele dorme. E, através de um sonho, um anjo de Deus aparece a José e o encoraja a não ter medo de receber Maria como esposa, pois aquele filho que ela esperava era um filho gerado pelo próprio Deus. Agora, você pode imaginar o conflito e a tribulação que cercava o coração e a mente de José? E eu fico pensando como homem, o que deve ter assombrado José, o medo de ser zombado e hostilizado pelos outros, o medo e a preocupação de ter sido traído pela noiva e tantas outras coisas que certamente passavam pela mente e pelo coração daquele homem. Agora, imagine a sua situação. A situação que você está vivendo hoje. Há uma tribulação na sua vida que tem tirado a sua paz. E eu não sei qual é o problema. Eu não sei o que tem sugado a sua alegria, aquilo que tem roubado toda a sua atenção, qual é o problema que você tem vivido que tem te tirado a paz. Mas eu creio que José sentia-se dessa forma. Era um grande problema que ele estava diante. Era um grande problema e uma situação que precisava ser resolvida, mas que parecia ser de qualquer forma catastrófico. Era assim que José se sentia naquele momento. Então, como diz a palavra, num sonho, um anjo aparece a ele. Mateus 1:20 e 21. Sabe, quando o anjo aparece, ele incentiva José a prosseguir, pois aquele dilema que José estava vivendo fazia, na verdade, parte de um grande plano de Deus, talvez o maior dos planos, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe, trazendo para mim e para a sua vida neste dia, a pergunta é: qual é o problema que você tem enfrentado? E o que Deus tem falado ao seu coração? Você tem colocado em prática ou você tem duvidado? A minha oração neste dia é para que eu e você possamos obedecer à voz e à direção de Deus nas nossas vidas. Sabe, José poderia ter duvidado, José poderia não crer que aquele sonho era um plano de Deus, José poderia não ter obedecido à direção dada por Deus. Mas não, ele ouviu. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus, cria no nosso Senhor e, por isso, obedeceu prontamente quando foi alertado por aquele anjo através de um sonho. Lembre-se, os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Ao ouvir a voz de Deus hoje, obedeça a sua direção. Mateus 7:26, a palavra de Deus diz: Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Sabe, você já acompanhou a construção de uma casa? Se você já acompanhou, certamente percebeu que há uma grande preocupação dos responsáveis pela obra com o alicerce, a base que sustentará a casa. O primeiro passo e a preocupação de quem quer construir uma casa é se certificar, ou seja, é ter a certeza de que o solo é bem firme, que o solo é bom. Nós, por exemplo, somos convidados por Jesus, a partir deste texto, a edificar as nossas vidas sobre ele, que é comparado a uma rocha. Sabe, um alicerce resistente é construído muitas vezes acompanhado de estacas profundas que visam uma firmeza maior junto ao solo, a fim de que a casa não sofra com as instabilidades tanto do solo quanto do tempo. Jesus, então, compara a edificação de uma casa à edificação das nossas vidas. Devemos imaginar que, assim como o construtor deseja bons materiais para que o alicerce fique firme, eu e você devemos também construir os nossos alicerces com o que há de mais precioso, com o que há de melhor, a palavra de Deus e os seus ensinamentos.
Aí nós podemos imaginar que as estacas profundas que eu dizia até então de um alicerce são como os princípios de Deus para as nossas vidas, que vão ganhando profundidade em nós e nos ajudam em meio ao tempo difícil. Sabe, o que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto é que quando construímos as nossas vidas em seus princípios e valores, estaremos prontos para enfrentar o mau tempo, os tremores, as tempestades, que certamente fazem parte desta vida. Sabe, o versículo seguinte, em Mateus 7, 27, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Lembre-se, quando ouvimos e praticamos a palavra e os ensinamentos de Deus nas nossas vidas, nós estamos edificando nossa casa, ou seja, a nossa vida, na rocha que é Jesus Cristo. Edifique a sua casa na rocha e descanse em meio às tempestades e tribulações. Creia nesta palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai, que é derramado sobre nós. Pai, obrigado pelo plano de salvação perfeito que há em Cristo Jesus para cada um de nós. Obrigado, Pai, nós somos imerecedores, nós recebemos esse amor do Senhor sem merecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amor. Pai, como é bom ouvir a sua instrução, como é bom aprender mais da Tua palavra. Neste tempo, Pai, estamos aprendendo um pouco sobre a edificação da nossa vida. E assim como o Senhor Jesus trouxe de uma maneira muito clara no Evangelho de Mateus que devemos construir a nossa casa na rocha, Pai, que nós possamos estar mesmo juntos a Jesus. Deus, esse é o desejo do nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos assimilar em nossos corações, Pai, os Teus princípios, a Tua direção para as nossas vidas, crendo, Pai, que isso vai fortalecendo, Pai, a nossa base e no tempo de aflição, no tempo de angústia, no tempo da tribulação, Pai, que a nossa casa permaneça firme, porque está edificada em Cristo Jesus. É a Tua palavra, Pai, é nisso que nós cremos, mas nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu amado Espírito Santo, Pai, que nos fortaleça, que nos conduza, que nos oriente, que nos dê mesmo a direção, Pai, para que no nosso dia a dia nós possamos ouvir a Tua palavra, recebê-la com alegria, praticá-la, Pai, e acima de tudo, Pai, que nós possamos permanecer firmes, Pai, na Tua palavra. Diante dos problemas, Pai, quando ouvimos a Sua voz, o que tem nos impedido de avançar? O que tem nos impedido de Te obedecer? E muitas vezes, Pai, o que tem nos impedido de Te ouvir? A minha oração nesta manhã, Pai, é para que todo empecilho, tudo aquilo que tem nos impedido de Te escutar, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a nossa conexão com o céu, Pai, que a nossa ligação com o Senhor possa ser verdadeira, real e plena. Pai, e que ao ouvirmos a Tua voz, não duvidemos de forma alguma, pelo contrário, Pai, que sejamos rápidos e atentos para cumprir a Tua determinação, entendendo que os Seus planos são maiores e melhores que os nossos, Pai, e entendendo também, Pai, que a obediência precede a bênção. Pai, em nome de Jesus, a minha oração neste tempo é para que possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer. Pai, eu coloco diante do Teu altar cada vida aflita neste momento, cada vida que tem passado por uma tribulação importante, que está sofrendo, Pai, que não está conseguindo encontrar a paz. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento humano sobre esta vida, Pai, e que a Tua voz seja clara e que a Tua direção, Pai, seja realmente clara nesses corações. E, Pai, gera nesses homens e nessas mulheres corações com ousadia de cumprir a Tua palavra e a Tua direção, Pai. Nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, o nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.